E volta filtro, e sai filtro. Nossa, o negócio não fica, né? Oi! Oi, meu amor! Olá, boa noite. Olá! Boa noite! Andamos aqui outra vez. Tudo bem? A live é Tudo bom, comigo. Não... A live não é contigo hoje, Rodrigo. A live hoje é sobre aeroportos e você precisa aprender, não ensinar. O reflexo da tela do computador Tá ótimo. Olha, eu vou aproveitar hoje que eu tô sozinha em casa e não vai ser lavanderia, tá? Eu tava vendo, você não tá na lavanderia. O Léo tá viajando. Graças a Deus que eu posso ficar no conforto do meu sofá. Porque o povo não sabe, mas a lavanderia é super desconfortável. Eu fico no chão gelado, cheirando umidade, enfim. Então a nossa lavanderia vai ser mais confortável hoje. Para quem tá aqui, tá acompanhando, os meus seguidores, só para avisar, eles são super aleatórios, tá? São pessoas super aleatórias, pessoas que eu nem conheço às vezes. Então eu queria que vocês se apresentassem primeiro, falassem quem vocês são, o que fazem aqui. Ó, eu, pelo que me disseram na maternidade, sou seu pai. É o que dizem. Foi o que me contaram na maternidade, mas mas eu acho que é mentira. Mas nós dois somos especialistas em transporte aéreo, fundamentalmente planejamento de transporte aéreo. Com ênfase em aeroportos. Com ênfase em infraestrutura de aeroportos. Infraestrutura de aeroportos. Eu sou Luiz Carlos Avelar Júnior, esse é o Fábio Scatolini. Nós nos conhecemos desde 1989. 7. Uau! 7. Tá, certo. E por que eu não conheci ele, pai? Você era muito pequena, meu amor. Quando eu entrei. Vocês eram crianças. Eu comecei foi meu primeiro trabalho com transporte aéreo desde que me formei. Me formei e fui logo trabalhar com transporte aéreo, com engenharia. Um ano depois, conheci o Scatolini, ele entrou para trabalhar na mesma área que eu trabalhava. Entrei lá como estagiário, CIEE. Recebi telegrama em casa, liguei de orelhão para marcar entrevista. Lá no final da década de 80. Lá em 87. E aí eu migrei para outras áreas, mas o Scatolini ficou especialista, profundamente especialista na área de relacionamento urbano. Eu e o outro estagiário que... Os dois estagiários recrutou, que eu tive a sorte de contratar. Paulo Abdal. São os maiores especialistas no Brasil, sem dúvida nenhuma. Ficaram até melhores que você, né, pai? Muito melhores, muito melhores. Mas ele foi fazer outra coisa. Ele hoje é um super-homem. Em termos de aeroporto. O homem sabe tudo. Não sabe só meio ambiente. Eu acabei não me especializando como eles se especializaram. Eles foram meus estagiários, mas sabem muito mais do que eu. De meio ambiente. De relacionamento urbano. Relacionamento urbano e meio ambiente. E o Scatolini, além disso, tem mestrado e doutorado nessa área. Terminei em 2015, no início de 2016, terminei um doutorado no ITA sobre isso, sobre meio ambiente, não especificamente ruído. E o meu mestrado é na área também de aeroportos, transportes, mas poluição do ar. Então eu tenho especialidade nesses dois assuntos. E vocês têm algum projeto agora acontecendo juntos sobre isso? Exato. Sim, nós estamos tentando montar aqui, já estamos bem adiantados em um curso à distância de fundamentos, em nível qualitativo. A ideia era falar dessas coisas assim, mais técnicas, sem colocar nenhuma equação. Né? Assim, por enquanto, nós conseguimos. Né? Sobre as questões de relacionamento urbano. Aeroportos e meio ambiente e cidade. Né? Ruído, e aí, para quem ensina isso? Para quem que é esse curso? Isso, a gente sentiu a necessidade, porque nós fazemos consultoria. Deixa eu contar um pouco a história, voltar um pouco no tempo. Nós trabalhamos muitos anos no Instituto de Aviação Civil, onde nós nos conhecemos. Mas esse instituto foi extinto. Nós temos hoje uma empresa de consultoria. E nas consultorias que a gente tem dado ultimamente, por conta das recentes concessões de aeroportos, a gente tem sentido que essas pessoas que estão entrando para administrar aeroportos e são novas na área, precisariam de um curso como esse. E aí, percebendo talvez essa demanda, a gente está montando esse curso. É um curso básico. Mais de fundamentos e orientação quanto às doutrinas. Não estamos ensinando ninguém a fazer nada porque teríamos que ver regulamentação a fundo, equações, algoritmos de cálculo, nada curvas disso. de ruído, né? Sim, nada, performance de avião, nada disso.
né? Então, a gente precisa saber disto, daquilo, daquilo outro. Se não souber disso, se não entrar, se não se aprofundar nessas coisas, vocês não vão conseguir entender, por exemplo, por que uma curva de ruído aumentou tanto com apenas mais 5% de movimento noturno, por exemplo. Né? Então, a gente explica questões que nos perguntam normalmente, técnicas, de uma forma qualitativa. Entendeu? Ó, tem a ver com isso. Não posso te explicar, não podemos explicar agora no curso, porque senão ninguém vai ver nada. Né? Eu começo a ver aquelas equações integrais, né? Integrais, estatísticas, média ponderada, e nego desaparece. E as pessoas às vezes não têm a noção da importância que é o cuidado do relacionamento urbano do aeroporto. Muitos aeroportos podem ser condenados a restringir a operação até desaparecer por conta do impacto no meio urbano. E um aeroporto, apesar de ser a infraestrutura mais barata em transporte que se pode ter, embora não pareça, né? O aeroporto é uma obra de infraestrutura das mais baratas. Você só precisa construir aquilo ali, naqueles 100, 200 mil metros quadrados, sei lá qual. É como se o transporte rodoviário, você só precisa fazer a estação. Não, você não precisa fazer as vias, porque as vias estão no ar. As vias estão no ar, não precisa. Você só precisa dos veículos e dos pontos de parada. Não precisa construir a aerovia, ao contrário do ferroviário e do rodoviário. Isso. O marítimo também, só precisa do navio. O mar está ali, né? Então é um meio de transporte também barato a princípio de ser implementado. O aeroporto é a mesma coisa. Inclusive, navegação aérea usa também milha náutica, pé, polegada, né? Usa o mesmo sistema de medida. Né? Então, é muito parecido navegação aérea com navegação marítima e fluvial. Isso. Então, é um negócio barato de construir. Mas, né? E é barato de construir, entre outras coisas, porque é construído num lugar deserto. Normalmente não tem ninguém. E uma vez que você constrói aquilo, você precisa levar para aquele lugar, se for um aeroporto grande, uma infraestrutura urbana que muita cidade não tem, que a própria cidade que vai receber o aeroporto muitas vezes não tem. Você precisa levar vias asfaltadas, de mão única e não mão dupla, quer dizer, vias duplicadas. Tem que levar infraestrutura de comunicação, telefone, antigamente tinha que levar também fax, telégrafo, essas coisas todas, que hoje não precisa mais, mas tem que ter agora uma boa internet móvel e fixa. Uma boa energia. Uma boa energia elétrica que não cai de jeito nenhum. Uma boa sistema de água e esgoto. Água e esgoto tratado tem que ter. E aí o que acontece? Você tem uma cidade aqui que criou uma estrutura de aeroporto distante, com toda essa facilidade. E que está melhor do que muitas cidades próximas ali. Então, o que as pessoas querem fazer? As pessoas vão naturalmente... ocupando todo, cria um vetor de ocupação. Cria um vetor, cria a urbanização e a vontade de se aproveitar de parte dessa infraestrutura é normal. E que, se não for bem planejado, pode condenar o aeroporto. Exatamente. Congonhas, por exemplo, o aeroporto foi construído numa fazenda. Se você procurar no Google as fotos de Congonhas no início, Congonhas era um lugar de uma fazenda, não tinha nada ainda. Não tinha nada em volta. Hoje em dia a cidade virou um porta-aviões. A cidade é como se fosse um mar no torno e o aeroporto ali em cima. Olha só, eu sou super leiga, tá? E aí, na verdade, Congonhas é mais perigoso hoje em dia por isso, então? Não muito. O aeroporto ele se torna cada vez mais perigoso à medida que ele se aproxima do limite operacional dele. Por que aconteceu aquele acidente com o TAM 3054 em 2007? Agosto de 2007. Porque ele estava sendo exigido... O aeroporto, entre outras coisas... um acidente aéreo nunca acontece por uma causa só. É sempre um conjunto de circunstâncias que, infelizmente, acontecem ao mesmo tempo. Uma dessas circunstâncias, com relação ao aeroporto, foi essa. Ele estava sendo exigido, né, muito próximo do limite que ele poderia oferecer em termos
de segurança aeroportuária. Por exemplo, estava chovendo, né? Em agosto, que é coisa rara, mas estava chovendo. Segundo, estava operando invertido, estava operando na cabeceira que não tinha pouso por instrumento. Era obrigado a pousar visual. Ele pousou pelo Jabaquara, pelo sul, pela cabeceira 35, que não tem pouso por instrumento. Então, isso põe mais responsabilidade e tensão em cima do piloto. Sim. Aí soma-se com outras coisas, como a pista não tinha, o asfalto estava liso demais, estava recém-reformado. Tá? Não tinha o tal do grooving, que depois colocaram. Mas Congonhas especificamente... Então você vai somando essas coisas... Congonhas tem um monte de que chama de não conformidade de segurança operacional. Tem uma série de... Nós tivemos na época, nós estávamos lá no IAC, um consultor do FAA. O FAA é o Federal Aviation Administration, é a agência americana de aviação. O FAA está 5 anos à frente de todo mundo, inclusive da ICAO, que é pelo menos, a representante, pelo menos 5 anos, não mais. Não mais. Mas veio o consultor do FAA para cá tentar resolver as questões de Congonhas, e o resultado dele foi que não tinha solução. Não tem solução. Tem que se conseguir contrabalancear, mitigar os riscos que tem para não acontecer acidentes. Reduzir os riscos. E antes daquele módulo de embarque que foi construído no início dos anos 2000, com aquelas 10 posições de finger, o embarque era no chão, era pé no chão, era samba, era samba no pé. Entendeu? Era a gente atravessando aquelas vias de acesso com caminhões de combustível, com carrinho de bagagem, né? com trator, mas um monte de coisa assim, andando para lá e para cá, e você não entendia como é que não acontecia nenhum acidente. Mas é um aeroporto que, por sua pela pujança econômica de São Paulo e pela localização favorável, próxima ao centro da cidade, ele cria uma demanda que é irrefreável. Ele cria uma demanda que, inclusive, os moradores do entorno não querem que o aeroporto feche. É uma coisa impressionante. Foi-se o tempo, lá até os anos 80, ele queria que fechasse, porque inaugurou Guarulhos e os moradores imaginavam que ia fechar Congonhas, porque tudo seria transferido para lá. Mas não foi. Né? A ponte aérea permaneceu e os aviões turbo-hélice, em geral, quase todos operavam ali. Não foi, o aeroporto não fechou, e a partir dos anos 90, a própria população também não queria mais que o aeroporto fechasse. Muitas empresas saíram do centro antigo de São Paulo para se instalar perto do aeroporto, na região do Brooklyn. A Rede Globo fez isso. A Rede Globo montou um Projac de São Paulo, ali, a menos de 5 quilômetros de Congonhas, no Brooklyn. Uma região que não tinha nada ali, quando eles chegaram. Saiu da Avenida Angélica, em São Paulo, no centro antigo, né, Higienópolis, e foi para lá, justamente, entre outras coisas, para quê? Para ficar perto do aeroporto. Porque artistas, jornalistas, é mais fácil, o pessoal técnico, né, a comunicação, a televisão, usa muito o aeroporto para desenvolver tudo que ela precisa fazer. As produções, o jornalismo esportivo, tudo usa muito o aeroporto. Então, eles se mudaram para lá, entre outras coisas, é claro, para isso. Não foi o único motivo. Mas foi, sim, um dos grandes motivos pelos quais eles resolveram investir numa estrutura imensa ali. Está rolando um monte de perguntas aqui. Ó. E como a Rede Globo, várias outras empresas, Abril Cultural, que era na Marginal do Tietê, passou para Pinheiros. Não foi? O Citibank, que era na Avenida Paulista, se mudou para lá também. Agora não está mais aqui, mas se mudou para lá por causa disso. O Santander, quando comprou o Banespa, começou lá no centrão de São Paulo, na Rua São Bento, mas depois construiu a sede também no Brooklyn. Então, todo mundo foi para aquela região para ficar mais perto de Congonhas. Então, ninguém quer que Congonhas feche ali agora. Nem mesmo os moradores.
Só para não Entendeu? perder aqui, você sabe sobre o novo aeroporto de Vila Oliva, Caxias do Sul? Não ouvi Não, falar, não. agora sim, pelo nome, não. Por quê? Não Tem sei, alguém alguém perguntando ali. perguntou aqui. Deve ser alguém local de lá que Não. conhece. Não. Tem os outros de Caxias. Aí A última. Acho que não. Eu pelo menos não me lembro. Não me lembro do nome da cidade, assim. Não me lembro de algum conhecimento. O último grande aeroporto construído no Brasil, tá, hoje, é São Gonçalo do Amarante. Ele foi inaugurado há um pouco mais de 10 anos atrás. Né? 12 Natal, anos atrás. Aeroporto de Natal. É o aeroporto que substituiu o aeroporto de Natal, que era da Infraero. Foi construído um particular, de administração privada, muito mais longe do que aquele, em São Gonçalo do Amarante. Fica a noroeste ou oeste da capital. Então, com uns 25 quilômetros, mais ou menos, de onde era o outro aeroporto. Né? Tá. E também, e Natal também tem isso, né? O lado sul ali, aquele litoral sul, Natal, ele começou a ser ocupado justamente para que se facilitasse o acesso dos turistas. Né? Ali é tipo Barra da Tijuca. A nova Né? cidade. É a Barra da Tijuca de Natal. Eu esqueci o nome agora daquela praia. Foi construído toda uma infraestrutura hoteleira ali, um vetor de crescimento também para bairros de luxo, tudo ali, para ficar perto do aeroporto. O aeroporto sai dali. 10, 15 anos depois, o aeroporto sai dali. Agora é bom que se diga, voltando à história, a gente contar um pouco da história de como começou aí essa coisa do conflito e da gestão urbana com os aeroportos. Toda a infraestrutura de aeroportos para transporte público, civil, nasceu da herança da Segunda Guerra Mundial. De sobras de guerra. Tanto as aeronaves quanto a estrutura de solo. Tudo. Então, boa parte, se você olhar no Brasil, boa parte dos principais aeroportos são aeroportos que originalmente eram aeroportos militares. Galeão, Recife, Salvador. Brasília não, Brasília foi construído depois. Está dizendo que o aeroporto teve aprovação, deve ser esse do Rio Grande do Sul. Mas ainda está distante de começarem as obras. Deve ser, o de Caxias que ele falou. O Zoto, está falando. Enfim, boa parte da infraestrutura foi herança de guerra. Sobras de guerra. E que na época não havia essa preocupação da gestão de conflitos com o meio urbano. Então, é uma necessidade, desde do gênese da aviação, de gerir os conflitos com o meio urbano. E à medida que você tem um aeroporto ganhando importância, ganhando movimentação, e ganhando também, por exemplo, e que passa a ser um aeroporto internacional, né, a cobra torce o rabo quando vira internacional. Por quê? Porque quando vira internacional... Travou. As aeronaves, né, os voos internacionais, precisam ser coordenados hoje para... A Luísa que está ligando para mim aqui. Para viajar de noite. Tá? Para viajar de noite. Porque tem que chegar lá, todo mundo gosta, né, de chegar no local de destino de manhã cedo. Agora, para dar um exemplo desse conflito, que às vezes não dá para gerir mais, o aeroporto de Sobral, lá no Ceará, foi fechado. Estão construindo um aeroporto novo, porque a cidade condenou o aeroporto antigo. Assim como Manaus também condenou o aeroporto antigo, em Ponta Pelada, onde fica a base aérea. E assim condenou por quê? Hein? Condenou por quê? Em Sobral foi questão de segurança de operacional. Ocupa tanto que não dá para... Não tem como ampliar. Para colocar um avião maior, teria que ampliar a pista e não tem espaço. Agora, Jacarepaguá é assim também. E o que pode acontecer, do outro lado, é restringir a operação. Congonhas e Santos Dumont fecham à noite por conta do ruído. Por conta do barulho. Aqui na Europa, muitos aeroportos fecham. Acho que a maioria, por sinal. Aqui no Porto, eu sei que fecha e vários fecham, né? Quase todos aí na Europa fecham. Frankfurt, que é um dos principais aeroportos 4 horas por dia. Fecha... quanto tempo fecha? 4 horas. Fecha 1 e abre às 5.
Eu sei que, na verdade, fica aberto para pouso, para voos que já eram programados e estão atrasados. Então, eles podem Isso, pousar não pode ter segurança, não pode deixar o avião no ar. Sim, mas não tem nada acontecendo. Emergencialmente pousa. Mas aí tem que dar explicação, porque eles medem ruído em volta, o ruído aparece, todo mundo reclama, e aí a equipe de meio ambiente diz, ó, que fez barulho a essa hora porque teve que pousar um jatinho trazendo um coração para não sei quem. E aí, qual é a solução do ruído nesses casos? Não, assim, tirando fechar o aeroporto no certo hora do dia, existe alguma solução? Por que é tão barulhento assim? Bom, o avião é barulhento, né? Todo mundo sabe que o avião a jato é bastante barulhento. Mas ele já foi muito mais barulhento do que é hoje. Entendeu? Muito mais barulhento. Ele faz hoje, em termos matemáticos, 1% do barulho que fazia há 50 anos atrás. Os grandes jatos hoje são, em média, 20 decibéis menores, são 20 decibéis mais silenciosos do que os primeiros aviões dos anos 50, como o 707. E é importante dizer que 20 decibéis é muita coisa, porque o dobro do ruído é 3 decibéis a mais. Exatamente. A cada 3 decibéis você dobra o ruído, porque é uma escala logarítmica. Exatamente. Então, se você reduz 20 decibéis, é muita coisa. Você reduziu mais 99%. Você reduziu quase 100%. Porque 10 decibéis de diferença é 10%. É 10, se for 10 decibéis de redução, é 10% do valor. Se for 10% de aumento, você multiplica por 10. Então, como reduziu 20 decibéis, os aviões enormes de hoje, que levam muito mais carga e passageiros do que os 707 de antigamente, estão fazendo, em média, 1% do barulho que faziam. Houve uma evolução dos motores. Evoluiu muito. Absurda. Chegou a um ponto que não dá para evoluir mais. O motor a jato evoluiu tanto que não dá para evoluir. Chegou no ponto máximo de evolução. Só se houver uma ruptura de tecnologia e criar um outro tipo de propulsão. Exatamente. Chegamos a um impasse tecnológico no motor a jato. O motor a jato, que todo mundo chama hoje de motor a jato, na verdade não é mais motor a jato. É um motor a hélice com carenagem. Porque tem ali um ventilador girando dentro de uma carapaça. Sim. É um motor a hélice carenado. A turbina foi ganhando performance, melhorando seu desempenho, ela foi encolhendo e colocaram na frente uma hélice gigantesca. Colocaram na frente um grande ventilador carenada. Que hoje é o que dá a maior parte da potência. Na época do 707, não, era tudo paradinho. Era o jato mesmo que impulsionava, que jogava o avião para trás e o avião ia para frente. Jato puro e simples. Hoje não. Tá? Hoje, dessa forma, hoje só os aviões militares, os caças, que ainda funcionam assim, porque não tem restrição de nada. Mas hoje, por causa dos custos do combustível, principalmente, e de rota, para fazer as rotas aéreas mais curtas, com maior alcance, precisa economizar ao máximo combustível. Combustível é metade do custo de um bilhete aéreo. Qualquer que seja ele, no mínimo. Sim. Muitas vezes chega a 60%, dependendo do dólar e do valor do barril do petróleo. Pode chegar até 2/3 do valor da passagem, só o combustível. Né? Então, essa tecnologia teve que evoluir para reduzir ruído, e felizmente a tecnologia reduziu ao mesmo tempo ruído e emissão de poluentes do ar. Mas isso chegou em um limite tal, há 15 anos atrás, que não tem mais como explorar. Não tem mais como você reduzir ruído sem reduzir poluição do ar. Ou reduzir poluição do ar sem piorar o ruído. Então, e a própria OASI não quer que isso aconteça. Então, e como é que é o nível desse impacto da poluição do avião no meio ambiente? Tudo depende de você de você conseguir quantificar incômodo. E incômodo é um troço que, por definição,
é absolutamente não subjetivo. O impacto do barulho, do ruído, não é medido em decibel, não é físico, não é só físico. Não é. Físico entra na conta. O decibel entra, mas ele não é a única coisa que influencia. O conceito é incômodo sonoro. Na determinação do incômodo, na tentativa de você medir o incômodo. Tá? Então, há várias formas de medir incômodo mundo afora. Tem várias métricas mundo afora. Né? Várias métricas. O Brasil, recentemente não, tem uns 20 anos, mais ou menos, que a banda... Recentemente para nós. 20 anos para nós. Talvez não era nascido. Quando a gente começou a trabalhar, havia um conceito brasileiro, criado no Brasil, que era o IPR. Havia uma métrica brasileira. Era o Índice Ponderado de Ruído. O Brasil ia muito bem, inclusive. Ia muito bem. Mas 10 anos depois a coisa mudou os comandos e a filosofia. E resolveram adotar a métrica americana, que é boa também, né? Porque ela tem os seus méritos, né? Ela dá uma noção do incômodo de forma que você consiga medir com um aparelhinho na mão, com um decibelímetro. Coisa que a outra métrica não fazia. Né? Mas o que leva em consideração essa equação para sair de decibel puro para DNL ou LDL? Que é uma avaliação de incômodo. Né? Que é a métrica de incômodo. Principalmente é o horário de ocorrência. Para a grande maioria das pessoas, né, entre 10 da noite e 7 da manhã é uma hora sagrada. É um período do dia sagrado. Ou seja, a maioria, ou 80% das pessoas, 70%... O barulho incomoda mais. Todo mundo precisa descansar. Todo mundo precisa descansar um pouco entre 10 da noite e 7 da manhã. Então, esse período, durante esse período, um avião que voa fora desse período é contabilizado dentro desse período, entre 10 da noite e 7 da manhã, como 10 aviões. Um avião vale 10. Um avião vale 10. Tá? Essa é, resumidamente, a matemática que pondera muito o movimento noturno. Entendi. Então, se eu tiver... É o que mais faz força, na avaliação do incômodo. Tem também a questão da frequência. Tem certas frequências que incomodam mais o ouvido, tem outras que não. Mas o horário, ele é muito mais sensível. A principal ponderação é essa. Então, mas existe uma diferença, por exemplo, no Santos Dumont para o Galeão? Para o Galeão não fechar e o Santos Dumont fechar? Existe tanta diferença? Porque não tem ocupação urbana no entorno. É só por isso, porque os aviões decolando ali de Santos Dumont incomodam muito as pessoas que estão na Urca. Sim. Entendeu? Eles, historicamente... Mas na Ilha do Galeão não é tão próximo. No Galeão havia um problema sério até pouco tempo, até para nós. 10 anos atrás. Até pouco tempo para nós. Com a Ilha de Paquetá. A Ilha de Paquetá. Todos os aeronaves tinham que fazer uma curva à direita quando decolavam naquela pista maior lá. Para não sobrevoar diretamente a Ilha de Paquetá. Porque Paquetá é diferente. É urbanizado, mas não tem automóvel. Então não tem o que a gente chama tecnicamente de ruído de fundo. Ou seja, outras fontes que não o avião que possam diminuir a distância entre o ruído produzido pelos aviões e o ruído do ambiente. O que potencializa o incômodo. Quando você não tem ruído nenhum de fundo, qualquer ruído, mesmo que seja menor do que o padrão, pode incomodar. E essa é a segunda coisa que mais determina incômodo em aeroporto. Quando você tem o avião, mas você tem avenidas, ruas, caminhão passando toda hora, ônibus passando toda hora, como Congonhas, tá? E tráfego por vias alternativas, que é direto em São Paulo, todo mundo foge dos engarrafamentos. E quando você tem também muita motocicleta, que emite o dobro de um carro, cada motocicleta emite 3 decibéis a mais do que um carro, por lei, pode emitir. Então, você ainda mais quando é um motoboy que fica pipi. Aquele dedo nervoso, né? Claro, que além de passar, né, a alta velocidade, passa buzinando e passa forçando a saída do ponto. Não, forçando a saída do ponto para dar aqueles estouros que parece tiro e deixa as pessoas ainda mais estressadas na rua. Então, quer dizer, o cara faz questão ainda, além do barulho normal da moto, o cara ainda força a barra para fazer mais barulho ainda. Ou seja, as motos fazem bem ao aeroporto.
Então, em Congonhas, a moto favorece o aeroporto. Então, o Vietnã Por quê? Porque tá faz bem. muito barulho. Né? E nos últimos 15 anos, a frota de automóvel dobrou. E a frota de moto em São Paulo foi multiplicada por 6 ou 7. Para cada carro foram vendidas 6 ou 7 motos. Isso é outra conta também que ninguém faz. O Scatolini é especialista em ruído em Congonhas. A sua tese... A tese foi sobre isso. Foi sobre isso. Então, ele tem anos de medição no entorno, conhece as ruas. Mediu muito lá. E a gente tem isso. Quer dizer, você soma rotas alternativas que todo mundo faz em São Paulo. Né? Mesmo antes do Waze, lá em 2009, existia uma rádio que tocava trânsito. A Sul América Trânsito. Existia a CBN, que tocava notícia, e existia a Sul América Trânsito, que tocava trânsito. Antes de Waze, antes de internet móvel. Né? Então, as ruas, mesmo vicinais, elas eram muito movimentadas. Muito movimento de moto. No entorno do aeroporto. Né? Então, e de moto. Isso fazia com que o ruído de fundo subisse. O ruído ambiente daqueles bairros todos residenciais, Moema, Campo Belo, Jabaquara, o ruído ambiente aumenta e diminui a distância para o ruído do avião. Uhum. Em determinadas horas do dia, o avião passa a ser mais um caminhão passando na rua do que propriamente um evento que todo mundo percebe, que todo mundo percebe e se incomoda. Mas à noite não. À noite, como o trânsito cai... Mas à noite não. E principalmente depois das 9. Das 9 da noite em diante, de 9 às 11, quando o aeroporto fecha, mas de 9 às 11 o aeroporto ainda está funcionando, de 9 às 11 você vê uma queda nítida de ruído. De manhã cedo também, né? Eu aqui moro perto do aeroporto. E de manhã cedo também, porque está todo mundo dormindo ainda. 7 da manhã. É o horário que eu Exatamente. Exatamente. Está todo mundo dormindo. Então e no Brasil, por que existe essa queda lá em São Paulo? Na novela. A novela das 8 que começava às 9. O Jornal Nacional começava às 8h30. Mas como ele falou, as pessoas que moram em torno do aeroporto, assim como você, que vivem, ganham seu pão de cada dia. Precisam do aeroporto na relação do aeroporto, então elas têm mais... se incomodam menos. Elas se incomodam menos. Tem mais tolerância. Com ruído. Um aeroporto típico... Aí o incômodo é o relativo, né? Ao contrário de quem mora na Urca. Por exemplo, quem mora na Urca, aqui no Rio de Janeiro, que é um bairro silencioso, que não é um bairro de passagem, essencialmente quem vai para a Urca porque mora lá, eles se incomodam e tem uma sensibilidade maior, uma tolerância menor ao ruído. Urca é urbanizadora carioca, sabia? Era o nome da imobiliária que loteou aquilo ali. Urbanizadora carioca, Urca. Tá vendo? Ruído também é cultura. Ruído também é cultura. Tá pensando o quê? Sim, mas um aeroporto onde você tem extrema tolerância aqui no Brasil quanto a ruído é Manaus. Manaus tem 30% do movimento dele de grandes aviões à noite. Incomodaria muito. Incomodaria muito em qualquer lugar. Mas em Manaus não incomoda. Por quê? Porque todo mundo sabe que só se chega de avião naquele lugar. E Manaus essencialmente vive vive da Zona Franca. Isso. Do que sai da Zona Franca. O aeroporto é importantíssimo. Os militares planejaram para trazer insumos e para levar os produtos prontos. É um case de sucesso, inclusive, que foi copiado depois por muitos outros países para vetor de desenvolvimento de áreas muito isoladas. O avião, né? Você monta as fábricas lá, o avião vai lá buscar a produção, mas não vai vazio. Ele vai com o que a cidade precisa para viver: comida, remédio, insumos. Né? Então o avião nunca anda vazio nessas rotas para Manaus. Ele vai com uma carga e volta com outra carga. Ele volta sempre cheio. A aviação cargueira opera normalmente mais à noite. E os cargueiros operam à noite para não entrar em conflito com a operação de passageiros. E com um avião velho, que normalmente é mais barulhento. Também esse é outro problema que a gente encontra frequentemente no mundo todo, não é só no Brasil, não. No mundo todo, a aviação cargueira opera avião velho. Tá? E existe algum... Existe não, né? Quais são os outros impactos além do ruído para as cidades que o aeroporto está? Basicamente, é um impacto que não só o aeroporto causa,
como muitas vezes o aeroporto sofre. Não, o aeroporto não só sofre, não, o aeroporto não só causa, como muitas vezes sofre. É. Né? Porque Pois é o relacionamento humano. Ele interfere também. Não, o ambiente interfere na aviação. Não só a aviação interfere no ambiente. É o risco da fauna. Poluição do ar existe, mas ela é muito pequena. Entendeu? Assim, o aeroporto polui muito pouco e daqui a pouco não vai poluir nada, né? Porque saiu essa semana aí os novos projetos de aviões a hidrogênio da Airbus que vão botar, que vão virar do avesso o mercado aí em menos de 10 anos. E aí a emissão vai passar a ser virtualmente zero. A poluição do ar gerada no aeroporto é muito pouco representativa do resto da atividade urbana. Ela existe, mas é muito pequena. O que mais impacta mesmo tanto a aviação sofre, quanto impacta, é o perigo, é o risco da fauna. E mais especificamente o perigo aviário. Sim. Os Estados Unidos sofrem, antes de ontem, o Força Aérea 2, né, que é o avião do 757 do vice-presidente, estava decolando, estavam filmando, todas as decolagens são filmadas, né? E entrou um pássaro ali pelo motor número 2. Mas aí como é que o planejamento de vocês, né, o planejamento aeroportuário, pode interferir nisso? Assim? Porque a ave vai estar lá, né? Claro, é isso aí. O planejamento é evitar, né, a filosofia é monitorar uma área circular em torno do aeroporto com 20 quilômetros de raio. Essa área se chama ASA, Área de Segurança Aeroportuária, né? Aqui no Brasil. Que é criado especificamente para esse perigo aviário. E dentro dessa área, a gente aproveita também que precisa, por lei, um monitoramento, um acompanhamento e até uma interferência do poder público ou do aeroporto para mitigar eventuais riscos à fauna, para ver também poluição do ar e rádio pirata e drones também, que está também aí se proliferando. Mas só para deixar bem claro, dentro dessa área de 20 km de raio, não podem haver ocupações que atraiam pássaros. Isso. Não pode ter lixão, curtume, não pode ter entreposto de pesca, nenhuma atividade humana que chama antrópica que atraia, que tenha potencial de atração de aves. Tá. Então, para isso é necessário que haja uma articulação entre o poder local e o gestor aeroportuário. É preciso que essas duas autoridades se comuniquem permanentemente para que tanto a cidade seja preservada quanto o aeroporto e que não haja acidente sério, como a gente conhece a história do comandante Sully, que é a mais notória de todas lá em Nova York, que ele pegou o caso dele, assim, abriu uma aspas enorme, que o caso dele a asa não adiantaria nada, porque ele colidiu com pássaros que estavam migrando. Sim. Eram migratórios. Gabriel pergunta sobre... Gabriel, às vezes, é comentários maldosos, cuidado. Por que os aviões não podem chegar perto da velocidade do som? Aí tem a ver com barreiras de energia criadas pelo som, né? À medida que o avião vai chegando perto da velocidade do som, ele vai querendo andar mais rápido do que a energia sonora que ele gera à frente dele. E vai criando uma barreira de energia. Basicamente, assim, mal e porcamente, é assim que se fala, sem errar. Mas existem também várias equações. O Scatorini, entre outras coisas, é físico. Eu sou físico. Então, essa pergunta para ele é... Pai, ele é muito melhor que você. Eu queria ser filha deles. Vai levar uma surra hoje. Inclusive, Gabriel, para que ele rompa a barreira do som, é preciso ter uma agulhinha, né? A proa dele precisa ser pontiaguda e ainda precisa ter uma agulhinha lá para furar a barreira energética e explodir. Quando explode, vem o tal boom sonoro. O boom sônico. O boom ultrassônico. Tá? Mas voltando aqui rapidinho, eu vi um gráfico lá na apresentação que meu pai mandou.
que diminuiu a quantidade de perigo aviário no ar e aumentou no solo. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Aqui não, aí. É. Aqui existe, só para ilustrar, aqui existe um órgão que faz esse controle, que é o CENIPA. É o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos. Isso, que é uma entidade da Força Aérea. A Força Aérea aqui no Brasil ainda é muito importante para a aviação. Ela gere boa parte das questões de aviação. Ainda está a responsabilidade ainda é da Força Aérea Brasileira. É responsável por tudo que acontece fora do chão. Tráfego aéreo. Isso. E ela acompanha esses acidentes com aves e com colisão em solo, porque há também colisões de menor número, claro, mas há também colisão em solo, que animais invadem a pista e podem colidir com uma aeronave, causar acidentes. Mas o CENIPA vem acompanhando e você pode ver no gráfico lá que, de fato, a colisão com pássaros reduziu. A gente não pode dizer por quê, a gente pode imaginar. A gente pode imaginar, conjecturar algumas coisas. Porque antigamente essa asa, que a gente comentou de 20 quilômetros, de raio, ela não era uma força de lei, era uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA. Era uma resolução CONAMA que não tinha força de lei. Ela passou a ter força de lei em 2017, se não me engano. Só 2017? Então, possível, não sei, a gente não sabe. A gente está aqui conjecturando. Pode ter sido por conta da força maior de lei. E há também uma questão de melhoria da qualidade do tratamento de lixo no Brasil. A gente, apesar de existir a lei de necessidade de 20 quilômetros, muitos aeroportos têm lixões que são piores do que aterro sanitário. Lixão só acumula lixo. Lixão é que joga lixo e fica ali o lixo, atrai muito mais pássaro. O aterro sanitário não, se joga o lixo, cobre. Então, atrai menos pássaro. Houve uma evolução em boa parte das cidades que transformaram lixões em aterros sanitários. Talvez seja isso também. Também existem alguns projetos bem-sucedidos de compostagem de lixo. Reciclagem aumentou. Tem muita coisa que pode ter contribuído para diminuir a atração das aves no entorno de aeroportos. Naquela região que chamam de TMA São Paulo, que juntam 5 aeroportos, os 2 de São Paulo, mais São José dos Campos, Campinas e mais um, e Marte, são 5 aeroportos principais. Você teve também teve 3 ou 4 projetos bem-sucedidos naquela região inteira, que é muito grande. Teve projetos bem-sucedidos de usinas de geração elétrica a gás natural vindo do lixo. É um aterro sanitário projetado para recolher o metano e levar para que tem um valor para queimadores que geram ali, que giram o dínamo e geram energia elétrica. Agora, tem outra coisa que pode ter, conjecturando, que está pensando também, tem outra coisa que pode ter contribuído. A obrigatoriedade de você formar conselho de gestão de perigo aviário nos aeroportos. Passou a ser obrigatório. E há métodos de você controlar nas proximidades do aeroporto. Dentro da área patrimonial do aeroporto, você consegue ter ações para espantar aves, com ruído, com aves predatórias, com animais como cachorro, enfim. E para animais terrestres, a cerca operacional. Operacional e patrimonial, que são duas cercas. Para evitar que isso aconteça. Para evitar que animais maiores entrem na pista e causem choque. Perguntaram aqui se a arquitetura dos terminais é levada em consideração. Sem dúvida nenhuma, também. Até porque é preciso agora pensar os planejadores de aeroportos. A ideia agora é fazer o aeroporto gerar a própria energia que consome. Então muitos telhados de aeroportos aí estão sendo planejados para já nascerem abarrotados de células fotovoltaicas. Entendeu? E também a ideia de se usar as curvas de ruído para determinar metas de aquisição de área patrimonial. Você faz as curvas de ruído para o pior caso, para a situação de capacidade máxima daquelas pistas,
e aquele contorno que ainda não aconteceu, porque o aeroporto não está na capacidade máxima, passa a se transformar numa meta para o administrador adquirir território. E aonde adquirir território já põe célula fotovoltaica, já põe ventilador, põe turbina eólica para funcionar, dependendo da área em que estiver. Isso já está acontecendo no Brasil, de instalarem geradores de energia elétrica por meio solar. Por meio solar. O Scatolini já trabalhou da Dracena, não foi? Dracena. Foi em Dracena, no interior de São Paulo. Instalaram o próximo aeroporto. Era uma usina de produção de energia solar. E agora está vindo o segundo. Os painéis solares eles podem ser colocados perto da pista, desde que se faça um estudo sobre reflexão da luz solar para que não ofusque os pilotos em alguma época do ano ou em alguma hora do dia. É preciso fazer todo um estudo, mas isso hoje é relativamente simples, porque as mesmas ferramentas que a gente vê na internet para a instalação de painéis solares, o cálculo da energia que eventualmente vai ser gerada, tudo isso tem a ver com sombras e com movimentos, terrestres, né, de um movimento do Sol em torno da Terra ano, né? e ao longo do ano, que hoje é facilmente, assim, o Google facilitou muito isso para algumas ferramentas, e você vê hoje a sombra que você quer ver em qualquer dia do ano. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Você vê, você faz o cálculo de sombra para cada dia do ano. No lugar, entre solstícios e equinócios. Ou seja, está fácil agora o trabalho de vocês. Essas mesmas ferramentas. Essa ferramenta tem que ser usada para o bem. Tem que saber utilizá-las. Tem que saber usar. Mas esses outros fatores, assim, puxando para a questão da relação do grupo, podem favorecer a não atratividade de pássaros. Por falar nisso, boa parte das pessoas não sabe, aqui no Galeão foi implantada a plantação de um pomar numa área que era desocupada da área patrimonial do aeroporto, para que as aves saíssem da área de operação das aeronaves para virem para esse pomar. Exatamente. A estratégia não foi espantar as aves. Foi atrair para um local. A estratégia foi atrair para um lugar que não atrapalhasse. E é do lado do aeroporto. Essa é outra, é não brigar com a natureza. Isso. Entendeu? Porque lá não tem só o urubu por causa de lixo. Tem também as aves nativas. As garças, os quero-quero, as andorinhas, os biguás, as aves nativas. Aquilo é daquele lugar, é da natureza daquele lugar. Então, a estratégia também em meio ambiente é essa, não brigar com a natureza. É usar a natureza a favor daquilo que você quer para resolver o seu problema. Então, as aves procuram o aeroporto normalmente porque é uma região tranquila, longe de predadores. Então, quase sempre. Então, se você consegue criar uma área que também seja livre de predadores, mas ofereça também a comida e o abrigo. Eles perguntam 3 áreas, né? Água, abrigo e alimentação. Água, abrigo e alimentação. Se você consegue, né, colocar isso à disposição das aves nativas, né, ou da fauna nativa. Em outro lugar. Outro lugar que não atrapalhe o aeroporto, muito bem, elas vão para lá. Do outro lado, elas não voam e... Não. Normalmente são aves nativas. O único lugar que tem problemas com aves migratórias aqui são os aeroportos do Centro-Oeste, do Pantanal, Corumbá, Campo Grande, Goiânia, eventualmente Brasília, mas Brasília é muito seco, quase não dá. Mas os aeroportos do Centro-Oeste, os grandes aeroportos do Centro-Oeste, é que tem problema com ave migratória e é um problema sazonal, porque elas vêm passar o inverno delas, que é dezembro, no verão daqui, janeiro e fevereiro. Depois voltam. Agora, para você ver como é antigo esse problema, os irmãos Wright tiveram problema com o pássaro logo no início. Em 1907, foi o primeiro registro de uma colisão com a aeronave. O primeiro avião a voar foi com os irmãos Wright. Com um pássaro. E a primeira morte aconteceu em 1909. Um americano que estava cruzando o país pela primeira vez, chegando na Califórnia, colidiu com o pássaro e morreu afogado, coitado. Caiu
na praia há Pô, 1,5 metro, mas olha com a queda ele morreu. Foi a primeira morte Foi o primeiro, por conta de colisão com pássaro. Exatamente. Ou seja, é um problema. É claro que os pássaros estão no ar desde que o mundo é mundo, né? A gente começou a voar há pouco mais de um século. A interferência então, é nossa. A gente é que tem que tomar cuidado, gente que tem que porque eles estão por aí. Entendeu? E é isso. E tem que engajar as prefeituras nesses assuntos todos. Então, além da Comissão de Risco da Fauna, a ANAC também prevê a criação e a gestão e a coordenação por parte do aeroporto de uma comissão de ruído, que tem que também se reunir no mínimo uma vez por ano para discutir essas questões e os problemas que eventualmente aparecem. E tem mais uma questão que relaciona com a cidade, que é o plano de zona de proteção de um aeródromo, que a gente ainda não falou sobre isso. Que todo aeródromo tem no seu entorno um prisma invertido que a cidade não pode subir acima disso. Quanto mais perto do aeroporto, são superfícies menor a altura das construções. Que tendem a ter o entorno da pista, que quando você chega em São Paulo, por exemplo, que você vai pousar em Congonhas, você vê claramente, parece que existe um corredor. Você está nitidamente vendo o prédio alto à direita, a eastboard e a bomboard. Você está vendo dos dois lados. Mas na frente está tudo livre. E vai descendo. Porque existe uma fiscalização que não deixa, existe uma lei, uma norma que não deixa as construções invadirem o espaço reservado para os aviões. Esse conjunto de normas chama-se, de superfícies, tem componentes, se chama Plano de Zona de Proteção de Aeródromo. Isso. E é outra coisa que nós estamos colocando no curso também, que nós estamos tentando terminar. Aí devemos terminar semana que vem o esqueleto fundamental dele. Isso. Tá? Faltam 5 minutos. Perguntaram aqui das interferências eletromagnéticas. Isso tem a ver com rádio pirata e drone, mas não é propriamente a nossa especialidade. Tá? Embora isso também tenha que ser fiscalizado dentro da ASA, a gente não tem expertise para falar sobre isso por enquanto. Aqui no Brasil já a questão do drone é muito recente no mundo todo. Inclusive a ICAO, que é a International Civil Aviation Organization, que é a ONU da aviação. A agência da ONU para a aviação. Isso. Ainda não chegou a um consenso, mas aqui no Brasil já tem algumas regulamentações e basicamente é o seguinte: a partir de um certo peso, o drone tem que ser registrado na ANAC. Sim. Por conta do risco que ele pode, assim como uma ave pode causar dano e até queda de uma aeronave, um drone também, dependendo do tamanho do drone. Então, já existem algumas regulamentações que regulam a utilização de drones no Brasil. Em Dubai era 100% proibido. É mesmo? Né? Não podia ter drone lá. Simples. Você tem um governo... Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Entendeu? Na China é fácil. Obedece quem tem juízo. Entendeu? Em Hong Kong é fácil. Na Tailândia é fácil porque o imperador manda lá e tem que fazer. Entendeu? Em Bangkok, toda segunda-feira, todo mundo sai de amarelo na rua, sabia? Não sabia não. Sabia não. É porque o imperador gosta de amarelo. E todo mundo sai de amarelo na rua. É uma coisa impressionante. Quando eu estive lá, perguntei, por que está todo mundo de amarelo hoje? Porque o imperador gosta de amarelo e manda todo mundo sair de amarelo na rua. Isso não tem como. Tá acabando aqui o tempo. Eu queria uma pergunta que eu fiquei curiosa também. Eu fiquei curiosa da apresentação que eu li. A diferença entre a poluição do ar e qualidade do ar. Tá. Vamos lá. A qualidade do ar é o que todo mundo precisa para ambientes abertos. E os limites são bem menores do que poluição do ar. Poluição do ar é normalmente relacionado ao ambiente de trabalho. É a questão laboral. E normalmente é tomada em recintos fechados. E como tem a ver com o trabalho, os limites de exposição normalmente são maiores do que os de qualidade do ar. Tá? Outra coisa também, se a pessoa no ambiente de trabalho pode usar proteção, não tem limitação para ficar. Mas se não puder usar a proteção para o nariz,
porque precisa combinar com outras proteções, a cabeça é cheia de proteção. Imagina, o sujeito tem que usar máscara, capacete, tapa ouvido, óculos. Aí o sujeito não vai ver, não vai ouvir, não vai falar, não vai ouvir, não vai cheirar e não vai enxergar nada. Entendeu? Então, quer dizer, é tudo uma questão de job analysis. Um profissional de segurança do trabalho especializado é que tem que olhar essas coisas e ver se ele pode usar proteção para o ouvido ou proteção para o nariz ao mesmo tempo. Tá? Se não puder, qual que ele tem que abrir mão. E se tiver que abrir mão da máscara de gás, tem que também estabelecer um tempo máximo de exposição. Então você vai salvar essa live? Pois é, eu tenho que encerrar para salvar, porque falta 1 minuto. Se ela cair, eu salva não aqui pra consigo gente, é salvar importante mais. salvar. É importante para a gente ver os comentários. E a gente divulgar também. Tá bom, divulgar. pode deixar. Aí para isso eu não posso deixar ela cair. Eu te amo. Muito obrigada. Obrigado a você. Eu agradeço muito a oportunidade. Escatolino, se você quiser ser meu pai, eu tô aceitando a troca. Ó, não vou te buscar no aeroporto, hein? Não, Marcinho. Esperamos que possa render mais lives aí. Tá Salva bom. logo aí, salva aí. Beijo, meu amor. Beijo. Um abraço. Muito Beijo. obrigado.